Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Tem uma paródia sobre os filmes da vida de Jesus, produzido pelo Monty Python, um grupo de comédia lá da década de 70, que se chama A Vida de Brian. E nesse filme, a gente acaba prestando atenção a partir da perspectiva daquelas pessoas que estão ali na periferia da audiência de Cristo, lá no Sermão do Monte. E aí, quando Jesus diz, os mansos herdarão a terra, você escuta essa frase ecoando nos comentários dos ouvintes, lá no fundão da audiência, e um deles diz assim, isso é bom, fico feliz que eles recebam algo, porque eles tiveram um tempo infernal aqui na terra, né? E se você parar para pensar, essa é uma frase bastante brilhante, bastante intrigante, né? Só que Jesus ele não está apenas distribuindo um consolo para os oprimidos, ele está pregando uma revolução, uma contracultura de verdade. Tudo isso tem a ver com o domínio mundial, com a entrada do reino de Deus nesse mundo. Agora, quem é que vai dominar a Terra? É um governo mundial? É o Islã, os Illuminati, o Elon Musk, o Jeff Bezos, George Soros, o Google, a Microsoft, o Bill Gates? Não. Quem vai dominar o mundo de verdade são os mansos. Essa, se você parar para pensar bem e ser sincero, é uma perspectiva meio tosca. Ela soa tão absurda quanto os chorões abençoados que a gente viu ontem. Só que essa é a natureza das bem-aventuranças. Elas viram a lógica totalmente de cabeça para baixo. Para os ouvintes do mundo, isso com certeza pode soar ridículo. Presta atenção como o cantor americano Frank Zappa usa essa frase na sua canção Os mansos não herdarão a terra. Uma tradução bem ao pé da letra diria assim, alguns tomam a Bíblia pelo que ela vale, quando diz que os mansos devem herdar a terra. Bem, ouvi dizer que um sheik comprou Nova Jersey na semana passada e vocês, seus otários, não receberam nada. Essa é a sua letra, né? E é curioso porque a gente consegue enxergar e reconhecer essa imagem da letra do autor Zappa no nosso mundo. Se a gente olha ao nosso redor, o que a gente vai ver é cão comendo cão e fortes destruindo os fracos. A sorte sempre vai favorecer os corajosos, os fortes, os opressores, porque no fim das contas somente os fortes sobrevivem, certo? E aí é que tá, aparentemente não. Jesus está dizendo pra gente que tudo o que a gente pensava saber sobre o poder está totalmente errado. Na verdade, nós estamos errados sobre toda a forma como o mundo funciona. Jesus não está dando pra gente um verso bonitinho pra gente pendurar como efeito na parede, uma frase de efeito pra gente twittar ou postar no Insta. Essa é uma profecia infalível de proporções cósmicas, ou seja, afeta todo o universo e a realidade das coisas. Nesse mundo onde cão come cão, vai haver um poder que se sobressairá a todos. No final de toda a história, emergindo da interação de 1 milhão de forças e interesses instalados, um grupo vai se levantar com domínio absoluto. E esse grupo é o grupo dos mansos. Você poderia traduzi-los como gentis, amigáveis, humildes. Ou seja, após milênios de humilhação e desprezo, os vencedores serão os humildes e mansos. Agora, se você me perguntasse, você tem alguma dificuldade de acreditar nisso? Pode ter certeza que minha resposta vai ser sim, é claro que eu tenho dificuldade. E eu tenho ainda mais dificuldade de vivenciar isso ao meu redor. Por quê? Bem, às vezes eu me pergunto se o meu problema é que eu realmente não acredito que este seja o universo de Cristo. Que Cristo de fato está no controle da história. Como a gente considerou no primeiro dia do ano, né, no começo dessa meditação, às vezes a gente imagina que o poder por trás desse mundo seja o nada ou o caos, ou até mesmo um Deus solitário que não se importa, que não se engaja com a nossa realidade. E se isso for realmente o que estava lá no início, então essa promessa não é verdadeira. Os mansos não têm um futuro no final. Só que se Jesus realmente é o Senhor, então o servo sofredor é realmente o poder por trás desse universo. Jesus descreve a si mesmo como manso e humilde de coração, lá em Mateus 11, 29. E ele lida com os jogos de poder aqui da terra com total tranquilidade e perfeita paz. Quando ele deitou lá na sepultura, no fim da sexta-feira de Páscoa, nada parecia mais tolo e sem sentido do que suas bem-aventuranças. Ele morreu, então no final das contas esses ensinamentos não serviram de nada.
Só que no domingo da Páscoa não foi apenas Jesus que foi justificado. Todo o seu projeto de dominação mundial por meio do evangelho foi estabelecido e foi consolidado. Não é só que os mansos vão conseguir ganhar alguma coisa, como se menciona lá no filme A Vida de Brian. Aqueles que pararam de se exaltar e se refugiaram em Jesus, esses vão ser os únicos que conseguirão alguma coisa no fim. Na verdade, eles conseguirão tudo, porque o futuro realmente pertence a Cristo, e ele os dará aos seus bem-aventurados, aos benditos do seu reino.